Caros amigos do curso Nobre Online, eu sou o professor Herbert Santos, professor de língua portuguesa do curso Nobre. Nós estamos iniciando agora um curso de resolução de questões das principais bancas atuais, as bancas que estão elaborando os concursos mais recentes, certo? E o nosso foco nesse curso é abordar assuntos que são realmente importantes e torná-los fáceis, para que você perceba que a língua portuguesa pode ser usada sim para o seu benefício. Mas de antemão, eu gostaria que você tivesse alguns cuidados. Por quê? Porque hoje você tem que ter a ciência de que a língua portuguesa que você precisa saber para realizar as provas, ela é um pouquinho diferente daquela ensinada no nosso colégio, que foi aprendida ao longo dos nossos anos, tá bom? De estudo. Então, por favor, dê prioridade primeiro ao conhecimento da banca organizadora do concurso. De que adianta você estudar assuntos que não tenham uma certa recorrência? De que adianta você estudar hoje, já que as bancas estão cobrando língua portuguesa de uma forma textual? De que adianta você estudar assuntos parados, do tipo o estruturalismo de um substantivo? Um substantivo simples, composto, primitivo, derivado, coletivo, próprio, comum. Prejudica o seu estudo, tá certo? Adjetivo, o grau do adjetivo, você vai perceber que hoje substantivo e adjetivo estão sendo cobrados no texto um assunto chamado concordância nominal. E olhe lá, até porque quando você estudou a concordância nominal, eu tenho uma certeza, você deve ter falado, caramba, que assunto chato, é muita decoreba. Não é não, nobre aluno, não é. Porque hoje não é preciso que você decore aquela série de casos quando a perspectiva é textual. E você vai perceber isso aí. Outro fato, concordância verbal. Você fica lá, um dos que, uma das que, um e outro, nenhum nem outro. Não só Maria, mas também João. Meu Deus, é muita regra, certo? Só estude isso se realmente for necessário, se você perceber que a banca cobra isso aí, tá joia? Você vai perceber, então, nesse curso, que a língua portuguesa, para o concurseiro, tem de ser revista e você tem que realmente reconhecer que os tópicos principais hoje são, você tem que saber, concordância verbal, concordância nominal, regência, crase, pontuação, tá certo? Emprego dos pronomes, emprego dos numerais, emprego dos advérbios no texto, emprego dos substantivos, que vão compor aquela coesão mais referencial, emprego das conjunções, que compõem as questões clássicas de relações semânticas num texto, tá certo? A coesão sequencial. E, gente, texto, mas sempre focando desde o início. Texto, cuidado com interpretar texto. Você é concurseiro. Gente, interpretar texto é você ler, compreender e traçar o que você entendeu sobre texto. Mas aí é que está o problema. Como é que você vai traçar o seu comentário sobre o texto se as questões que você vai encontrar no dia da prova irão cobrar de acordo com o autor do texto, de acordo com as ideias contidas no texto? Fica difícil. Então, por favor, vamos à prática, observe a resolução das questões e perceba assim como nós temos um direcionamento e você vai obter o seu sucesso. Partindo então para o início da resolução das nossas questões. Vamos lá? Questão de número 1. Na questão de número 1, eu coloquei uma questão de concordância verbal, certo? Lendo devagarzinho, vamos lá. Estão plenamente observadas as normas de concordância verbal na frase. Letra A. Destinam-se aos homens placa, um lugar visível nas ruas e nas praças, ao passo que lhes é suprimida a visibilidade social. Letra B. As duas tábuas em que se comprimem o famigerado homem placa carregam ditos que são irônicos, como compro ouro. Letra C. Não se compara aos vexames dos homens placa a exposição pública a que se submetem os guardadores de carro. D. Ao se revogarem o emprego de carros placa na propaganda imobiliária, poupou-se a todos uma demonstração de mau gosto. E letra E. Não sensibilizavam aos possíveis interessados em apartamento de luxo a visão grotesca daqueles velhos carros placa. Muitos alunos vão olhar a questão e vão falar, meu Deus,
onde estão aqueles 34, 35 casos que você deve ter decorado, estudado aquela sequência de preferencialmente o plural? Complica. Aquele ensino em que você estava procurando o sujeito na frente do verbo e você fica perdido quando a questão cobra de você um posicionamento, um reconhecimento de termos sintáticos dentro de um texto. Fica difícil dentro de uma frase. Então, observe só. Vamos lá. Gostaria que, para a concordância verbal, que no caso é a concordância que se dá entre o verbo e um sujeito, certo? Combinação de número de pessoa que ocorre entre um verbo e um sujeito, que você começasse a adquirir a seguinte postura, o seguinte procedimento. Primeiro, você tem que ler a proposição, logicamente, e você vai automaticamente sublinhar um verbo. Depois que você sublinha o verbo, adote esse procedimento. Se dirija ao verbo e faça quem é que ou o que é que e saia lendo, certo? E se esse verbo for um verbo pessoal, ou seja, aquele verbo que admite sujeito, você terá como resposta um sujeito. É fácil. Leia, sublinhe o verbo. Por que você tem que ler? Porque você precisa do contexto, as questões são contextualizadas. Então vamos lá. Leia a construção, sublinhe o verbo e faça a pergunta: o que é que? E saia lendo. Você vai perceber que o sujeito vai ficar fácil. Aí você observa: sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Vamos praticar um pouquinho. Vamos lá. Faltou o apoio aos candidatos. Li. Sublinha. Verbo. Vamos fazer a pergunta para achar o sujeito. O que é que faltou aos candidatos? Apoio. Sujeito. Não tem o que fazer. Vale a pena tentar novamente? Li. Verbo. Verbo valer. Pergunte. O que é que vale a pena? Sujeito. Tentar novamente. Lembrando que o sujeito que possui uma forma verbal é o conhecido sujeito oracional. Fazem 10 anos de amor e carinho as meninas. Muitas pessoas devem ou irão ler essa construção e irão falar: poxa, isso está errado, faz 10 anos, está errado. Aí é que está o problema. As pessoas estão acostumadas com frases isoladas, frases descontextualizadas. Perceba, fazem 10 anos de amor e carinho as meninas. Esse verbo fazer indica tempo decorrido? Tipo, faz 10 anos que não vejo Maria. Não. Perceba, sublinhe o verbo. Quem é que faz 10 anos de amor e carinho? Quem? As meninas. Agora você imagina, você acha que uma banca de concurso vai colocar para você: as meninas faz 10 anos de amor e carinho? Não. É aí que eu gostaria que você já começasse a habituar. Não há obrigatoriedade alguma, certo? Quanto à posição do sujeito antes do verbo. Eu posso colocar o sujeito em qualquer lugar da construção, certo? Mais um. Sabe-se que tudo muda ao longo da vida. Posicionamento, verbo. Guarde. No princípio era o verbo. Você vai sempre se dar bem. Vai. O que é que se sabe? O que é que se sabe? Que tudo muda ao longo da vida e temos um outro sujeito oracional, certo? De posse desse conhecimento, vamos para a questão. Vamos lá. Letra A. Destinam-se aos homens placa um lugar visível nas ruas e nas praças, ao passo que lhes é suprimida a visibilidade social. Então vamos lá. Primeiro passo, sublinha o verbo. Destinam-se. E vamos fazer a pergunta. Essa pergunta sempre feita com o verbo no singular. Achou o sujeito, faça a concordância, se for necessário. Vamos lá. O que é que se destina aos homens placa? Sujeito. Um lugar visível nas ruas e nas praças. Sujeito está no singular. Então o verbo, para estar na correção, deveria estar no singular. Letra A não é. As duas tábuas em que se comprimem o famigerado homem placa carregam ditos que são irônicos, como compra o ouro. Vamos lá. Comprimir-se. Aí você pergunta: o que é que se comprime nas duas placas, das duas tábuas? O que é que se comprime nas duas tábuas? A resposta: o famigerado homem placa, tá certo? Cuidado, porque na ânsia muitos alunos leem as duas tábuas se comprimem. O que é que se comprime? As duas tábuas, e diz que isso está errado. Mas você tem que ler, porque você lendo você vai ter um acesso ao contexto. Então, vamos lá. O que é que se comprime nas duas tábuas? O famigerado homem placa. Sujeito no singular, forma correta,
as duas tábuas em que se comprime. O que é que se comprime? O famigerado homem-placa. Letra C. Não se compara aos vexames dos homens-placa a exposição pública a que se submetem os guardadores de carro. Verbo. Pergunta. O que é que não se compara aos vexames dos homens-placa? Sujeito. A exposição pública. Opa, a exposição pública está no singular. O verbo está no singular. Mantém e vamos procurar o outro verbo para que a gente possa fazer o cheque da concordância. É o submeter-se. Não se compara aos vexames dos homens-placa a exposição pública a que se submetem os guardadores de carro. Pergunte. O que é que se submete? O que é que se submete? Os guardadores de carro. Sujeito no singular, verbo no singular, resposta, letra C. Certo? É fácil quando você sai das amarras do estruturalismo, das frases isoladas e percebe que no texto as coisas ficam muito mais simples. Vamos lá corrigir nas letras D e E para efeito de exercício. Ao se revogarem o emprego de carros-placa na propaganda imobiliária, poupou-se a todos uma demonstração de mau gosto. Vamos lá? O que é que se revogou? Você não consegue fazer. O que é que se revogou o emprego de carros-placa? É só uma prática. O que é que se revogou? O emprego de carros-placa. Então, o emprego de carros-placa, sujeito, está no singular, o verbo concorda com ele, ficando no singular. Agora observe uma situação. Poupou-se. Ao se revogar o emprego de carros-placa na propaganda imobiliária, poupou-se a todos uma demonstração de mau gosto. O que é que se poupou a todos? Uma demonstração de mau gosto. Uma demonstração de mau gosto é o sujeito, está no singular, o verbo está correto, a concordância está correta, mas houve o primeiro erro em relação ao verbo revogar-se. Na letra E, não sensibilizavam aos possíveis interessados em apartamentos de luxo a visão grotesca daqueles velhos carros-placa. Verbo, e faça a perguntinha a você agora, vai. Isso. Fazendo. O que é que não sensibilizava aos possíveis interessados em apartamento de luxo? A visão grotesca daqueles velhos carros-placa. Observe a distância entre verbo e sujeito. Uma distância que você só vai conseguir chegar, a que você só vai conseguir chegar se você praticar a leitura e o posicionamento quanto ao verbo, na busca de um sujeito. Então, o que é que não sensibilizava aos possíveis interessados em apartamentos de luxo? A visão grotesca daqueles velhos carros-placa. Como o sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular, efetuada a concordância. Então, confirma. Questão de número 1, resposta letra C. Tá certo? Mantendo ainda esse padrão concordância verbal, certo? Trago para você na questão 2 um caso bem clássico, que é o caso de emprego do verbo haver. As bancas amam o verbo haver. Por quê? Porque o verbo haver está na boca do povo, teoricamente falando. Quem nunca ouviu? Houveram várias festas, deverão haver vários motivos, até que hajam vários concursos, deverão haver várias vagas. Gente, esse tipo de posicionamento é para quem está totalmente fora dos concursos públicos. Por quê? O aluno que está se preparando, ele tem que saber que verbo haver é pegadinha velha e conhecida da maioria das bancas no assunto emprego verbal ou concordância verbal. Então, você, aluno, jamais em prova de concurso vai ler verbo haver. Automaticamente no seu HD já vai estar lá. Verbo haver eu troco por existir. Verbo haver eu troco por existir. Verbo haver eu troco por existir. Aí você vai perceber que verbo haver eu troco por existir. Se você conseguir, esse verbo haver é o verbo impessoal. Então ele deverá estar no singular, certo? E não terá sujeito. Por quê? Porque ele é um verbo impessoal. Percebe então o que é importante para que você faça a resolução dessa questão. Olha só. Nas orações existenciais com o verbo haver, perceba, verbo haver você troca por existir. Verbo haver você troca por existir. Não esqueça isso, viu, gente? Pelo amor de Deus. Verbo haver você troca por existir. Aí na hora da prova você dá um gritinho lá, consegui! Poxa, que legal. Se a resposta for sim, perceba
esse verbo haver tem que estar no singular, ele é impessoal e o sujeito será inexistente. Conseguiu? Não. Então você corre para o verbo, desenha a gaivota, ou seja, faz a perguntinha quem é que ou o que é que. Por quê? Porque com certeza você está atrás do sujeito, porque você sabe que o verbo concorda com o sujeito. Então vamos. Verbo haver você troca por existir. Conseguiu? Sim. Então saiba, esse verbo haver tem que estar no singular. Não existe sujeito, ele é impessoal. Conseguiu? Não. Então corra para ele, faça a pergunta para achar o sujeito e observe. De posse do sujeito, faça a concordância. Sujeito no singular, a parte do verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Gente, muito fácil. Vamos lá para a questão agora. Perceba como fica bem tranquila. Olha, o verbo haver, conforme seus diferentes usos, adota regras de concordância específicas, que você já sabe. O verbo haver você troca por existir. Marque a alternativa em que essa concordância está correta. Então, como é que você leria o item 1 numa situação de prova? Seria assim, ó. Se não houvessem colonizadores, não, porque você está brifado. Você vai ler como? Se não existissem colonizadores. Conseguiu? Sim. Então não é se não houvessem, é se não houvesse colonizadores, as terras não teriam sido descobertas. Aí, como a questão pede as corretas e como você é um concurseiro, você sempre trabalha com anulação. Então você diz, não pode ter um, não pode ter um. Você já anula praticamente a letra A e a letra B. A proposição, a 2. Devem haver razões, embora infundadas? Não. Apareceu o verbo haver, você já troca por existir. Então leia. Devem o quê? Existir. Devem existir razões. Deu para trocar? Deu. Se deu para trocar devem haver por devem existir, qual é a forma correta? Deve haver. Então você sabe que o item 2 estava incorreto. Onde houver 2 você anula e veja o que acontece. Muito fácil. Resposta é a letra E. Só comentário sobre as outras. Olha o item 3. Houve várias raças. Existiram várias raças. Opa, é o verbo haver trocado por existir. Ah, então realmente ele tem que estar no singular. Está? Está. Então automaticamente está correto. Mas há um na sequência, ó. Houve várias raças na Constituição da Nação Brasileira, mas muitos historiadores já existiam ressaltado isso. Já existiam ressaltado, você não conseguiu trocar. Corra para o verbo. Quem é que já havia ressaltado isso? Muitos historiadores, por isso a concordância do verbo haver auxiliar no plural. 4. Há nomes no Brasil desconhecidos em Portugal? Não. Existem nomes no Brasil desconhecidos em Portugal. Joia, trocou, está correto, verbo haver no singular. Os dicionaristas existem de concordar? Não deu. O que é que há de concordar? Os dicionaristas. Então você faz a concordância, hão de concordar. No item 5, perceba, ó, havia regiões no Brasil onde só se falava o tupi. Existiam regiões no Brasil onde só se falava o tupi. Isso está correto. Mas o candidato desatento iria errar essa questão, porque lá mais à frente tem uma outra forma com o verbo haver. Vamos atentar para ela. Ó. Ainda hoje podem haver? Não, ainda hoje podem, perdão, ainda hoje podem existir. Isso aqui foi só a correção. Ainda hoje podem existir. Se você conseguiu fazer a troca, você sabe que a forma correta é pode haver. Então, realmente confirma resposta da questão de número 2, resposta letra E. Tranquilo? Gente, esse assunto concordância verbal nós iremos abordar várias vezes, porque ele tem uma recorrência muito grande nos concursos, tá certo? Iremos fazer vários exercícios na sequência dos nossos blocos, tá bom? Seguindo nossas correções, uma questão de regência verbal. Questão de regência verbal. Pessoal, regência verbal é incrível como os alunos ainda ficam. Meu Deus, que decoreba, vamos lá. Aspirar, visar, caber, custar, lembrar, se lembrar, abraçar, querer, simpatizar. Gente, pelo amor de Deus, regência verbal,
para concurso é texto. Então, você tem que realmente saber esses casos, porque faz parte da base. Mas o mais importante da regência verbal é você verificar a transitividade e checar se o complemento que está sendo dado para esse verbo condiz com a realidade. Ou seja, se verbo transitivo indireto, o complemento tem que ser objeto indireto, que nem é mais chamado objeto indireto. Complemento verbal regido de preposição. Se você estiver diante de um verbo transitivo direto, com certeza o complemento verbal será objeto direto, ou, como é chamado atualmente, complemento verbal não regido de preposição, tá certo? Guarde essa nomenclatura. Vamos lá então. Veja, sobre regência verbal, assinale a alternativa cujo verbo sublinhado exige, no contexto apresentado, apenas um complemento regido de preposição. Aí o cara fica, poxa, o que é um complemento regido de preposição? Tá vendo? É o cara que não sabe. Se eu falasse o verbo que exige objeto indireto. Ah, eu sei. Então, cuidado. A maioria das bancas, as tradicionais, CESP, FCC, ESAF, cara, há muito tempo, objeto direto e indireto, você não cai mais, você não vai encontrar. Para algumas bancas, até o sujeito a nomenclatura sujeito está se deixando de ser usada. É o termo agente das ações expressas pelo verbo da linha tal. E o cara, em, por quê? Primeiro, não fez questões da banca. Segundo, ainda usa aquela gramática que é vendida em todas as farmácias do país e que, de certa forma, atrapalha você, concurseiro, porque ela está sem foco para o seu objetivo. Vamos lá. Letra A, pode trazer recompensas psicológicas. Letra B, tende a desenvolver depressão, baixa resistência do sistema imunológico. Letra C, os familiares se envolvem emocionalmente com a situação. Letra D, e tende a considerar a doença do outro como se fosse sua. Letra E, que potencializa os efeitos colaterais de quem cuida. Para esse estudo de regência, eu gostaria que primeiro você focasse a transitividade, que é bem simples. Vocês vão perceber que a língua portuguesa, primeiro, é muito fácil quando você estuda com direcionamento. A gente não vai ficar aqui com decoreba, você vai perceber que é fácil. Sim, a compreensão das regras da língua portuguesa, quando elas são aplicadas ao texto, certo? Mas perceba, aquela parte de quem é que ou o que é que, para você buscar um sujeito, e agora essa forma que vai ser apresentada para você verificar transitividade, vai ser fundamental para questões que envolvam pontuação, crase e regência. Vamos lá? Então, é bem simples. Se for necessário verificar a transitividade, o candidato, você deverá seguir a sequência abaixo. Vamos lá. Verbo. Vai verificar a transitividade. Gente, é simples. Pergunte. Quem verbo, verbo, algo ou de algo. Aí você, o que é isso? Gente, quem verbo, verbo, algo ou de algo. Vai ficar fácil. Envia a preposição. Se a resposta for sim, é porque esse verbo está dizendo para você que ele é um verbo transitivo indireto. Envia a preposição? Não. Ele está dizendo para você que ele é um verbo transitivo direto. Feito isso, o que acontece? Você terá acesso aos complementos verbais, que nós ainda chamamos de para o transitivo indireto, objeto indireto, e para o transitivo direto, objeto direto. Tentando lembrar sempre, objeto indireto, chame complemento verbal regido de preposição. Objeto direto, complemento verbal não regido de preposição. Pessoal, imagine, quem vende, vende algo. Quem usa, usa algo. Quem precisa, precisa de algo. Quem confia, confia em algo. Você tem que se habituar a fazer esse procedimento, porque você percebe a presença ou não de uma preposição. Perceba, quem vende, vende algo. Vende o quê? Quem quer, quer algo. Quer o quê? Perceba que não está sendo emitida a preposição. Então, esses verbos são chamados verbos transitivos diretos. E, consequentemente, o que aparecer do lado complementando o sentido do verbo, independentemente do tamanho, só poderá ser chamado de objeto direto ou complemento verbal, que eu vou estar sempre enchendo o seu saco, insistindo na nomenclatura. Complemento verbal não regido de preposição.
Agora imagina, quem se apaixona por. Quem duvida, duvida de. Quem se refere a. Quem gosta, gosta de. Perceba as preposições sendo enviadas. Esses verbos são chamados verbos transitivos indiretos. Eles terão como complemento verbal o quê? O objeto indireto ou o complemento verbal regido de preposição. Veja como fica fácil, voltando à questão. Vamos lá. Como ele quer um complemento, o verbo que exige um complemento regido de preposição, veja como fica fácil, ó. Quem traz, traz algo. Traz o quê? Recompensas. Enviou preposição? Não, não é esse. Porque o verbo trazer está sendo usado como verbo transitivo direto. Tem desenvolver depressão, baixa resistência do sistema imunológico. Aí você faz. Quem desenvolve, desenvolve algo. Desenvolve o quê? Depressão, baixa resistência do sistema imunológico. Agora perceba a letra C. Os familiares se envolvem emocionalmente com a situação. Aí você faz. Quem se envolve com. Quem se envolve com. Olha a preposição sendo enviada. Então, o verbo envolver-se é o verbo que exige um complemento regido de preposição. É o verbo transitivo indireto. Resposta, então, é a letra C. Tá certo, gente? Entende a considerar a doença do outro como se fosse a sua. Quem considera, considera algo. Ele é verbo transitivo direto, não é resposta. E o que potencializa os efeitos colaterais de quem cuida? Quem potencializa, potencializa algo. Fechada. Questão muito simples. Tranquilo, gente? Não tem o que fazer, certo? Dando uma quebradinha agora, certo? Uma relaxada para você ficar um pouco mais tranquilo, certo? Vamos entrar um pouco mais assim numa perspectiva textual de emprego daqueles assuntos que você talvez tenha, assim, na nossa base nós tivemos muito, sim, muito foco em substantivos, adjetivos. Foi legal. Lembra? Qual o feminino de peixe-boia? Você, peixe-mulher. Caramba, você é inteligente. Qual o feminino, perdão, qual o feminino de peixe-boi? Você diz peixe-mulher, eu acho, não sei se eu falei isso. Qual o coletivo de flor? Aí você disse ramalhete. Qual o coletivo de estrela, constelação? Poxa, que estudo maravilhoso. Lembra? Substantivo concreto e abstrato. Mesa, concreto. Cadeira, concreto. Aí eu pergunto, Batman? Aí você vai dizer concreto ou abstrato? Você vai dizer abstrato? Não, é concreto. Fada, concreto. Vampiro, concreto. Aí você fica assim, caramba, o que é isso? O que é isso? Pelo amor de Deus. A gente aprendeu, eu pego ou não pego, e não é. Gente, fecha o olho, fada veio a imagem, Batman veio a imagem, veio. A imagem tem, isso é que caracteriza o substantivo concreto. Se não vê a imagem, é um substantivo abstrato. Não tem o que fazer, tá certo? Mas isso, para o nosso estudo, não interessa. Perceba como as bancas estão cobrando essa relação de adjetivo e substantivo. Nesse caso, para a gente, um exercíciozinho, certo? De adjetivo. Vamos lá. Observe o texto abaixo. O código de acesso exigido em transações nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil é uma sequência de letras gerada automaticamente pelo sistema. Até o dia 17 de dezembro de 2007, o código de acesso era composto por 3 letras maiúsculas. Os códigos de acesso gerados a partir de 18 de dezembro de 2007 utilizam também sílabas de 2 letras. Uma letra maiúscula seguida de uma letra minúscula. Eu lerei a proposição rápido para você ficar nervoso, quer ver? Ó? Imagina você numa prova encontrar essa proposição aqui. Ó. Do ponto de vista da correção gramatical, a palavra gerada na linha 3 poderia ser flexionada como gerado ou como geradas. Mas do ponto de vista da coerência textual, a flexão no feminino singular explicita que sequência na linha 2 é o substantivo qualificado por esse adjetivo. É você. Meu Deus. Mas perceba como é fácil. Lembre-se, adjetivo só existe quando estiver ligado a um substantivo, a um referente. Se eu falo lindo, linda, bela, rico, qual a primeira pergunta que você fará? Quem? Certo? É o referente. O adjetivo concorda com o substantivo ao qual se refere em gênero e em número. Perceba como
você pode sim achar essa questão fácil também, mas quando você se posiciona dentro do texto. Quer ver? Vamos lá, fazendo tudo o que está sendo pedido. Do ponto de vista da correção gramatical, a palavra gerada poderia ser flexionada como gerador. Aí você põe gerado no texto e volta lendo. O adjetivo, para estar corretamente empregado, ele tem que concordar em gênero e número com um substantivo. Vamos ler e saber se há esse substantivo. O código de acesso exigido em transações nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil é uma sequência de letras gerado automaticamente. Perceba como gerado concorda com o código. Então, como pede a questão, gramaticalmente está correto. Segunda afirmação. Pode ser trocado ainda por geradas. Então vamos buscar a possibilidade de um outro referente, mas sempre pela leitura. Você precisa do contexto. O código de acesso exigido em transações nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil é uma sequência de letras geradas automaticamente pelo sistema. Cuidado para não falar geradas, é sequência de letras. Não, não é sequência de letras. Para estar geradas, ou seja, no feminino plural, tem que concordar com letras. Então, fez concordância, está correto. Então, até aqui, ó, do ponto de vista da correção gramatical, a palavra gerada na linha 3 poderia ser flexionada como gerado ou como geradas. Joia. Vamos agora para a compreensão. Mas do ponto de vista da coerência textual, ou seja, o sentido apresentado, a flexão no feminino singular. Qual é o feminino singular, gente? Gerada, certo? Explicita aqui, sequência é o substantivo qualificado por esse adjetivo, e você volta lendo. O código de acesso exigido em transações nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil é uma sequência de letras gerada automaticamente pelo sistema. Perceba como gerada concorda com o sistema, efetuou a concordância nominal perfeita, essa afirmativa está correta, tá certo? É uma questão bem tradicional nos concursos atuais, tá bom, gente? Que envolve a gramática aplicada puramente ao texto. Tá joia? Caros alunos, por enquanto é só e até o nosso próximo encontro.